Agora vamos até o Verdão, hein? Palmeiras tem um objetivo claro e único: chegar à Libertadores da América 2018 e só tem uma rota. É o Brasileirão e o Gudrian Neufer está lá no CT do Verdão e participa. Sorridente, alegre, sempre de bem com a vida. Muito bom tê-lo aqui, muito bem informado o nosso Gudrian. Tudo bem, Gudrian? Tudo bem, João, eu só não posso falar a mesma coisa aqui do Cuca e do Palmeiras, porque dá para sentir o seguinte, que o time tá procurando motivação pro restante da temporada. Ou seja, buscar apenas uma vaga na Libertadores do ano que vem pro time que mais investiu em 2017 é muito pouco. Então o Cuca ainda está tentando encontrar motivação e já disse o seguinte, que já está pensando também na temporada de 2018. Agora tem muita informação hoje por aqui, viu, João? Começar pela suspensão das torcidas do Palmeiras. Deixa eu explicar. 7 jogos em casa, ou seja, no Allianz Parque, sem torcidas organizadas. E 7 jogos fora do Allianz Parque, os jogos fora, sem qualquer torcida visitante, sem qualquer palmeirense presente. Essa suspensão se deu por causa da briga dos palmeirenses na partida contra o Sport e deixou o técnico Cuca revoltado. Ele disse que esse tipo de suspensão não adianta nada e não vai mudar nada, não vai resolver o problema da violência nos estádios. Aliás, o técnico Cuca falou com a gente hoje depois do treino por aqui, falou bastante, viu? Falou sobre muita coisa, disse, por exemplo, o calendário, sempre o calendário, né? Quando o time tem um resultado ruim, entra o calendário no meio. Ele disse o seguinte: o time que vai disputar o título do Campeonato Brasileiro não será mais o time que vai disputar o título da Libertadores ou da Copa do Brasil, porque, segundo ele, ninguém aguenta. Até citou como exemplo a contusão do zagueiro Jeromel do Grêmio, o Grêmio que está bem em várias competições. Disse também em relação a técnicos estrangeiros. Disse que se os estrangeiros estão vindo é porque os técnicos brasileiros não estão dando conta do mercado nacional e eles são bem-vindos. Os técnicos brasileiros que façam aí uma autoanálise e melhorem a qualidade do trabalho, segundo o técnico Cuca, lembrando que ele é o atual campeão brasileiro. Em relação ao time que vai enfrentar a Chapecoense, ele deu algumas dicas, por exemplo, a manutenção do Michel Bastos na lateral esquerda e do Jean na lateral direita, e pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro ele vai poder escalar a dupla Moisés e Guerra, sinônimo de mais toque de bola no meio de campo. Mas deixa eu parar de falar aqui e vamos ouvir o Cuca. Esse ano as equipes se dividiram em outras competições, e como estão se dividindo ainda, Cruzeiro, o próprio Botafogo, Flamengo, o Grêmio, que está em 2 frentes, o Botafogo também. Nós, até a semana passada, estávamos dividindo, e o Corinthians ele cuidou só do brasileiro. Como nós, o ano passado, cuidamos só do brasileiro em determinado momento, né? Depois da eliminação da Copa do Brasil. Então é uma vantagem inegável, inquestionável e merecida por parte do Corinthians, mas eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. É um turno inteiro que tem pela frente e a gente nunca sabe no futebol o que vai acontecer. Que o Mina, o Barcelona, quer antecipar a ida dele para lá. Em relação ao Borja, se comenta algum time que ele possa ir? Sampdoria. Isso, Olympique de Marseille da França e a Sampdoria da Itália estariam rondando o futebol do colombiano, que não está nada satisfeito aqui na academia. Perfeitamente. João. Obrigado, valeu, Gudrian. São 2 boas opções, né? O Olympique de Marseille na França e a Sampdoria lá na Itália. Em relação a essa punição, hein, pessoal? 7 jogos sem a presença de torcida organizada, com adereços, com faixas, camisa, no Allianz Parque. E o Palmeiras também não terá 7 jogos a sua torcida no geral como visitante. Palmeiras achou injusta essa punição, alegando que todo o conflito aconteceu fora do estádio, na Arena Pernambuco, longe
segundo todos que estavam lá das imediações ali do estádio. O que vocês acham da punição? João, eu fui durante muito tempo contra a torcida única. E acho, no meu íntimo, que ainda sou. Sim. Porque tenho aquele saudosismo de ver o Maracanã dividido, com uma festa belíssima de 2 torcidas, e isso é saudosismo mesmo. Infelizmente, isso está impraticável. Se você leva 10% da torcida, como foi na quarta-feira, ao estádio Newton Santos, tem briga. Imagina se fosse um número maior, se fosse dividido. Então, eu entendo, acho, que num jogo de torcida única, não deveria ter a punição. Sou a favor de não ter torcida adversária, para que a gente não tenha essas cenas lamentáveis e que a gente aqui tenha a possibilidade de falar só de futebol jogado dentro do campo, não dessa briga, porque essa briga é feio, isso não leva a torcida ao estádio, isso traz um trauma grande para as famílias, enfim, aí é uma série de coisas. Então, assim, o STJD está cumprindo o papel dele de punir os baderneiros e aí, em consequência, pune o clube. Então, assim, a partir de hoje, vou começar a mudar o meu conceito para que tenha esse jogo só de torcida única. E mesmo assim, o risco de brigar entre eles ainda existe. Pois é, 7 jogos. E o Palmeiras é Chita Verde. Você que é meu informante número 1 sobre as coisas do Verdão. Quais são as alegações do Palmeiras mesmo, Chita? Coritiba e Corinthians brigaram feio, é verdade. E não foram punidos, né? É verdade, aquelas cenas lamentáveis lá de Coritiba e não houve uma punição, né? Então o Palmeiras está alegando isso e foi também, como esse, do lado de fora do estádio, né? Nessas cenas tristes aí que estamos mostrando da Arena Pernambuco. É um tema chato, né? A gente fica até já enjoado de falar sobre isso, porque isso não termina nunca, é João, uma desgraça isso. Rapidinho, voltando ao assunto do Flamengo anterior, eu li ali uma mensagem do internauta, eu acho importante. Sim. O porquê, talvez um porquê que o Thiago não jogue domingo. Porque se ele machucar, o César, que é o quarto goleiro, também não pode participar. Não pode jogar. Então vai no banco, na quarta-feira seguinte, vai ser Gabriel Batista. Um menino da Sub-20. Gabriel Batista, isso aí. Foi boa sacada, porque a gente levantou esse tema aqui. A gente levantou o tema aqui. É uma boa observação. Lógico que é uma boa observação. O internata nos ajudou. Assim, Edmundo, eu acho que torcida única não é o caminho. Eu acho que não resolve o problema exatamente porque vai ter sempre gente, de certa maneira, tumultuando, né? Então, a questão toda, eu acho que o Palmeiras tem toda a razão, eu acho que concordo com o Palmeiras, porque foi fora do estádio. Dentro do estádio, lá no Newton Santos, a gente não teve tumulto. No último Botafogo Não teve? Não teve. Teve, como teve. Em todos os cantos. Eu não acho que teve tumulto, eu acho que fora do campo a gente teve tumulto. Dentro também, Paulo Lima. Teve dentro. Não, mas tem vídeos mostrando confusões. Não, mas generalizou? Generalizou? Não generalizou porque havia uma separação física. Mas é isso que tem que ter. Mas teve gente arremessando bomba de um lado para o outro. Mas isso que tem que ter. Mas então você tem que botar... Mas não teve pancadaria, teve uma... Isso tem, porque a divisão da torcida, a divisão ali, ela tem que ser feita com mais coerência. Abrir um espaço entre uma torcida e outra, isso tem que ter. Agora, punir o clube por uma situação dessa fora é inadmissível. Não, punir o clube, punir esses caras. Não, é isso que eu tô falando. Agora, passa por exemplo do país, né? Se a gente não tem educação e a gente tem um meio político do jeito que a gente está vendo aí cada vez, né, mais corrompido, né? Então você vê que o início da coisa ela vem lá de cima. Então aqui embaixo a educação faz parte, a socialização faz parte. E por isso que às vezes eu vendo esse discurso de que nós aqui temos que enaltecer sim a parte da educação, do bom senso, né? Da pessoa vai para o estádio não com essa marginalidade que está aí. Essa marginalidade que a gente está vendo tem que ser punida, tem que ser presa, tem que pagar por isso, tem que ficar fora do estádio, tem que fichar. Para entrar no estádio vai ter que ir lá na delegacia do bairro, vai ter que ser exatamente passar ali por um processo de fiscalização durante 1, 2 anos. Pune o sujeito, tá todo mundo ali agregado, todo mundo preso. Ficha todo mundo na delegacia, aquela famosa ficha corrida, né? Atestado de bons antecedentes, que hoje nem se fala mais nisso, né? Antigamente, para qualquer coisa que você fizesse, precisa ser o seu atestado de bons antecedentes. Você ia lá no cartório, pegava o documento, né? E hoje não. Hoje o cara faz o que faz na rua, né? E a gente está vivendo um momento de completa violência em todos os cantos do país, principalmente aqui no Rio de Janeiro, um absurdo que a gente vive.
Mas esse tipo de comportamento, punir o Palmeiras, eu tô com a diretoria do Palmeiras, eu tô com o Cuca. Eu acho que não é o momento de punir. O momento é de fortalecer o poder público, fortalecer a instituição, aplicar multas severas, colocar a lei em prática, é cadeia, é punição, é comparecer à sua delegacia do bairro, é no dia do jogo ficar na delegacia sentadinho lá. Pra boi dormir. Bom, então eu quero ver. É balela? É balela? Eu acho que comparece. Se é balela, se é balela ou não, a gente tem que ter uma maneira de não coibir, dessas punições que inventaram. Mas então, não pode comparecer na delegacia. Mas se não fizer isso, vai fazer o quê? Algum dia, algum desses caras pra delegacia fica lá parado. Mas é simples. É simples, o cara tá fichado, o cara tem endereço. Se não vai na segunda-feira, o poder público vai lá. Vai. Por que não vai? Por que não vai? Tem coisa mais importante pra resolver. Mas isso não é importante? Um monte de coisa mais importante. Você classifica a importância pelo grau do roubo? Você vai lá na delegacia e vai ver então o que eles têm de mais importante pra resolver. Então, se o cara que jogou uma pedra no meu vidro não é punido pelo cara que atirou, dos policiais o que eles têm que enfrentar no dia a dia na cidade do Rio de Janeiro. Ou por aí, com a criminalidade. Eu acho que cada um tem a sua ótica, eu defendo a sua tese, você defende, eu defendo a minha. Nunca vi. Eu tô pra ver alguém no dia do jogo, o torcedor que fala, estou me apresentando aqui. Mas se ele não for, ele vai ser punido. Ele vai ganhar uma nova pena. Então tá bom, então vamos virar o país da zona. Como lamentavelmente, se não tem nada pra fazer. Série, mas lamentavelmente já virou há muito tempo. Então alguma coisa tem que ser feita. Se você não tem. É mais fácil. Não, peraí. O futebol faz parte da sociedade. Pra você pode ser mais fácil. Pra mim não, eu vivo o futebol como vivo a sociedade. Aí eu respeito a sua opinião. Porque a gente vai entrar aqui em uma discussão que não é discussão, não é discussão. Não tô discutindo com você, tá botando cada um ponto de vista. Eu tô falando assim, se tem alguma. Tudo bem, então você não fala. Aí é problema seu, não é meu. Eu tô dizendo que se tem uma maneira que a gente está discutindo aqui, é exatamente isso. Se tem uma maneira de colocar a punição pro clube, que é o Palmeiras, eu acho muito forte punir o Palmeiras. E eu não sou a favor de torcida única. Eu acho que tem que ter uma maneira que a sociedade seja punida sim. Se não punir o cidadão, se não enquadrar o cidadão, a gente vai cada vez mais fortalecer. E lembrando que recentemente a gente teve um jogo, se não me engano, foi Corinthians e Curitiba, que o pau também começou na rua, ou não? Só esse? Não. Eu não tô lembrando um jogo recente, né? A gente não aguenta mais isso. Sinceramente, é um negócio. Se não tem alternativa, lamentável. Vamos fazer como diz o outro, né? O último apaga a luz e vai embora. Agora, realmente, a gente não vê nenhuma solução na prática mesmo para isso, né? Não adianta fazer campanha, ficar falando, não adianta nada. Tem que punir. Agora, vão punir? João. Vão punir? Aí tem que prender. Eu concordo com os dois. Tem que punir e não punem. Eu tô com os dois. Os dois estão certos, na minha opinião. Porque tem que punir, você tem toda a razão, tem que fichar e tal, mas o Eugênio também tá certo. Não punem. E aí? Estamos de saco cheio disso. Vivemos num mundo violento, futebol é uma diversão para quem acompanha os jogos. Para nós é trabalho, Mas para quem vai ao estádio, para quem compra o pay-per-view, para quem assiste aos jogos em casa, no estádio, no aplicativo, é uma diversão. E os caras estão extravasando tudo de ruim que acontece no mundo, no futebol há bastante tempo e tem que ser punidos. Agora vão punir? Mas eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Só acho, tá, gente? Um absurdo punir o clube. O clube, enfim, o clube não tem culpa. O cara tá vestindo a camisa dele, né? É na rua. O cara não tem culpa que o delinquente está vestindo a camisa. Mas eu não vejo o clube sendo punido aí. Qual é a punição ao clube? Não tem. Gente, não é punição ao clube. Não, de não ter a sua torcida presente. Eu acho até que é uma bênção em certas situações. Você acha que a torcida organizada não estar lá? Mas não é uma punição? Né, João? No caso do Allianz Parque, a torcida organizada não estará presente em 7 jogos. E fora, como visitante, não terá torcida. E quem é que vai fora como visitante? Por exemplo, o Xiita Verde, se quiser ir ao jogo como visitante, você não pode ir, Xiita. Sempre são os mesmos caras. Que é o torcedor da cidade, que mora na outra cidade, que é torcedor do A, do B, do C, D. Agora, tem também uma outra história que a gente tem que dizer aqui. Ô Xiita Verde, você que é palmeirense, quem foi que falou que você não pode ir ao jogo? É isso. Porque é o seguinte, você vai, Xiita, só que você não vai com a camisa do Palmeiras. Você fica na outra torcida, aí você deve ter que ficar quietinho. Mas você vai ter, você pode ir. É o direito de ir e vir. Agora, você não vai ter um espaço destinado para você torcer pelo seu time. Você vai ter que ficar escondidinho. Se é baderneiro, ele vai sem camisa de torcida. Então tem que criar um para punir. Eu cansei de ver jogo no Maracanã, contra Grêmio, Internacional. Uma vez eu vi um jogo Fluminense e Grêmio no Maracanã, aquela parte central ali tinha mais camisa do Grêmio que do Fluminense. Na parte mista, aquela Mas no antigo Maracanã. Não, nesse Maracanã.
Nesse Maracanã Por novo. que não podem ficar todos juntos, né? que é o Chica, ideal. por exemplo, Humanos, Fluminense e pelo amor de Palmeiras. Você, torcedor do Palmeiras. Aí sai um gol do Palmeiras, você vibra. Gol do Palmeiras. Por que vão te bater por causa disso? Não deveriam, né? É claro que a torcida rival Por isso que a vai questão- arrumar problema com Por isso a você. questão da educação Mas e por do que bom isso? senso, né, João? Tem que ter exatamente a socialização e a educação. E esse país realmente, infelizmente, não tem esse processo. A Cada torcida vez mista mais deteriorado. Infelizmente, cada vez mais é uma Mas realidade existe. distante, mas existe. Tivemos recentemente o Grenal, né? Onde tivemos torcida mista. Não é isso, Marco de Vargas? Lá Sim, no tivemos. Beira-Rio, não foi isso? É Que foi um sucesso. colorado que levasse um gremista ou vice-versa. Era um né? Teria uma setor promoção. destinado a esse tipo de público. E ia acompanhando, eu convidava o Edmundo aqui, vamos lá, Edmundo, vamos comigo. Eu vou com a camiseta do time tal, você vai com outro, sentamos juntos lá e assistimos a partida. Assim, dessa forma. Pois é. Por que não, né? Mas infelizmente essas medidas são tomadas e o que vale é isso. 7 jogos sem torcida como visitante e como mandante, 7 jogos em que a torcida organizada não poderá estar lá com bandeiras, instrumentos, Com faixas... bandeiras e instrumentos, mas estará Vai lá estar do todo mesmo mundo jeito. lá. Pois é, E tem aí, que criar mecanismo exatamente isso. que Não vai ter condição alguma. E esses caras que fizeram a bagunça estão A lá, punição estarão é as lá no meio, bandeiras, João. as Todos faixas eles e estarão lá. É E isso esses aí. caras é que tem que ser fichados, que é punir. anotados na polícia, tem que ser identificados, Isso. proibidos de entrar no clube. E não Ou acontece. você acha que os caras da torcida organizada não vão estar lá? Vão estar lá, com certeza. Infelizmente é isso aí. Ainda estamos longe de um problema para tantas coisas no nosso país. E nesse caso aqui, que é o nosso assunto futebol, o problema também está cada vez mais distante. Vamos ao Flamengo!